Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Olá, crianças! Então, preparados para mais um Kids Club Time? Sim? Então, olhem, chamem os vossos pais, chamem os vossos irmãos e vamos ter um tempo bom agora. Pode ser? E olhem, vamos começar por quê? Por aprender o nosso versículo. E o versículo desta semana é assim um bocado longo, ok? Mas vamos tentar decorá-lo. Sim? Pode ser? E fala sobre, nós temos vindo a falar sobre a morte de Jesus, não é? E a ressurreição de Jesus. Sim? E este versículo fala sobre isso e fala sobre a nova vida que nós temos nele, pelo facto de ele ter morrido e ressuscitado. Sim? Então o versículo desta semana é: assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Romanos 6, 4. Sim, mais uma vez? Então, assim como ele, Jesus, foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Romanos 6, 4. Bem, na semana passada, o que é que nós vimos? Nós vimos de como Paulo ficava entusiasmado a falar sobre o quê? Sobre a morte de Jesus e da sua grande vitória, não é? Que ele ganhou ali naquela cruz. E sabem, Jesus pagou naquela cruz todas as coisas más que eu e tu fizemos, que todos nós fizemos. Mas sabem o que é mais espetacular? É que ele não só venceu a morte, que é uma coisa muito grande, mas também venceu o quê? O diabo. Mas sabem, quando Jesus morreu naquela cruz, o diabo achava que tinha ganho. O diabo e os seus demónios pensavam que eles é que tinham ganho uma grande vitória, não é? Eles estavam todos contentes, a festejar, não é? A pensar que tinham ganho ao Filho de Deus, àquele que dá a própria vida. Mas sabem, os discípulos também pensavam nisso e estavam a chorar. E fecharam-se numa casa com medo de serem presos também. Mas 3 dias depois, o que aconteceu? Jesus ressuscitou, não é? Ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai e derrotou o diabo e a morte, não é? Bem, mas Paulo, não é? Era um dos discípulos que não andou com Jesus aqui na terra, pois não? Não. E vocês ainda se lembram de como é que ele veio a conhecer Jesus? Vocês lembram-se disso, dessa história? O Paulo detestava os cristãos. E uma das coisas que mais detestava é que eles diziam que Jesus estava vivo, que Deus o tinha ressuscitado. O Pedro e o João e os outros discípulos de Jesus estavam tão felizes e entusiasmados e não tinham medo nenhum. Queriam que todos soubessem: Jesus venceu a morte, está vivo. Nós vimos-lo muitas vezes depois de ele ressuscitar. Mesmo quando eram presos, espancados, continuavam a dizer que Jesus estava vivo. Quando Paulo ouvia isso, ficava mesmo zangado e queria arrastar esses cristãos para a cadeia e calá-los. Mas vocês lembram-se de como estava a caminho de Damasco para perseguir mais cristãos, quando de repente o quê? O que é que surgiu a Paulo? Brilhou ao seu redor uma luz muito forte. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, porque estás a perseguir-me. Não é? Ele antes chamava-se Saulo. Depois de se converter é que se chamava Paulo, não é? E Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E quando se levantou do chão, Paulo estava cego, mas percebeu que era mesmo verdade. Jesus está vivo, não é? E ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai. E sabia que Jesus estava a oferecer-lhe uma nova vida. Uma vida espetacular de conhecer, não é, Jesus cada dia mais. Uma vida de experimentar esse poder que ressuscitou Jesus dos mortos, quando falava de Jesus e curava pessoas. 3 dias depois, não é, Jesus enviou o Ananias para orar para o Paulo voltar a ver. E logo, Paulo quis ser batizado para mostrar que agora pertencia a Jesus. A partir daquele dia, Paulo sempre seguiu Jesus. E quando teve de fugir para Damasco naquele cesto, vocês lembram-se? Foi até Jerusalém e ali esteve com Pedro e João e Tiago e os outros amigos de Jesus.
Ele queria saber de tudo e ficou tão entusiasmado ao ouvir as histórias daquele dia maravilhoso. Vocês conseguem imaginar a conversa? Se calhar esteve com Maria Madalena, que contou como tinha ido com as amigas ao sepulcro de Jesus para pôr especiarias no corpo de Jesus. E descobriu o quê? Que o túmulo estava aberto e a pedra enorme tinha sido removida. E tinha ali 2 anjos vestidos de branco que nos disseram: Jesus não está aqui, ele ressuscitou. Bem, eu nem conseguia acreditar, não é? Dizia a Maria Madalena. Sabia que Jesus estava morto, mas depois, de repente, ouvi a voz de Jesus e ele estava ali mesmo à minha frente, mais vivo do que nunca. E Pedro acrescentou: eu e o João fomos a correr para ver se era verdade. E descobrimos que sim, era mesmo verdade. E os outros discípulos contaram como estavam fechados numa sala, com a porta trancada, e de repente Jesus estava ali no meio deles. Mas estão a contar, não é? Deve ter sido uma conversa mesmo interessante, não deve? Depois viram Jesus ali na praia, só que não sabiam que era ele, não é? Mas ele disse para deitarem as redes do lado direito do barco e depois apanharam montes de peixes grandes. Vocês lembram-se disso também? Sim? E então percebemos, não é? Que era mesmo Jesus que estava ali, disse Pedro. E eu não consegui esperar até chegarmos à terra. Saltei do barco e nadei até à praia. E descobri que Jesus tinha feito uma fogueira e estava a assar peixes sobre as brasas para o pequeno almoço. Foi tão fixe, Paulo. Estão a contar ao Paulo estas aventuras. Pensávamos que ia ser sempre assim. Mas Jesus disse que tinha de voltar para o Pai, porque depois ia derramar o seu Espírito para nos vir encher. Nós o vimos a subir para o céu nas nuvens, Paulo. Tu consegues imaginar isso? Mas antes de partir, ele disse para esperarmos em Jerusalém, até ele mandar o seu Espírito Santo que tinha prometido. E foi isso que aconteceu no dia de Pentecostes, Paulo. Agora Jesus está sempre connosco, está em cada um de nós, todos os dias. Assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. O Paulo experimentou essa nova vida durante o resto da sua vida. Ele queria que todos nós experimentássemos esta vida nova. E ele escreveu: sabem como é grande o poder de Deus que age em nós, os que cremos nele? É a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Uau, não é? É mesmo grande o poder de Deus em nós, não é? Então, enquanto nós estamos a celebrar a morte e a ressurreição de Jesus nesta Páscoa, não é? Vamos lembrar estas palavras de Paulo. Quais foram as palavras de Paulo? Assim como ele, assim como Jesus foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, não é? Nós também agora podemos viver uma nova vida. Então, enquanto nós estamos a celebrar a Páscoa, vamos lembrar destas palavras de Paulo, porque são muito, muito poderosas. Bem, agora vamos às perguntas. E a primeira pergunta para hoje é: o que é que Jesus provou, não é, ao ressuscitar da morte? O que é que vocês acham? O que é que ele provou? E a segunda pergunta é: qual é o poder que agora é para nós? O que é que diz o nosso versículo que Paulo escreveu? Vocês recordam-se? E a terceira e última pergunta é: como é que nós, não é, como família, podemos celebrar tudo o que Jesus fez para nós e em nós nesta Páscoa? Ok? Agora então respondam estas perguntas em família, passem tempo a falar sobre estas coisas, orem juntos. Pode ser? Até para a semana! Isto é o Kids Club Time. Kids Club Time. Kids Club Time é um momento muito louco para juntar toda a família lá em casa. Há história, há versículo, há perguntas e risadas. Venham todos juntos, é muito divertido. Kids Club Time tem histórias da Bíblia mesmo incríveis. Kids Club Time, não precisas de ser um sabichão. Kids Club Time, entra na onda e curte o som.